Good evening, students and teachers of the third grade. Boa noite aí, estudantes e professores da terceira série do ensino médio. Welcome to another English class. My name is João, as you know it, and tonight with me, Ed. Hello everybody, I'll be the moderator as usual and everything you say in the chat, I'll tell João. That's it. Tudo que vocês falarem no chat, falarei para o João. É isso aí. Let's go. Okay, let's go. Hey ho. So, people, we are back with something that we started the class before. Nós já começamos aí na aula passada. Vamos falar aqui sobre natural disaster, disaster reduction. The title of the class is on the screen, International Day for Disaster Reduction. Então, é aí o Dia Internacional da Redução de Desastre. Como é isso? Vou reduzir um desastre? Que será isso, né? It's possible, isn't it? Sim, Okay, I can prevent something. Eu posso me prevenir, me precaver com algumas atitudes. E é isso que a gente vai falar hoje, né? Quer dizer, o desastre aconteceu. Mas e aí, o que eu posso fazer para amenizar aí os efeitos dessas coisas? Okay? That's what we're going to talk today. And before we go on, let's review what we did last class. Uma pequena revisão aí da aula passada. Last class we used reading strategies to understand a text. Na aula passada usamos estratégias de leitura para entender um texto. And we answered questions about the topic, tsunami. Respondemos a questões sobre o tópico tsunami. That's it. Okay? Então foi isso que a gente viu aí na aula passada. And for this class you will need Para esta aula você irá precisar your notebook, o seu caderno, a pen or a pencil, uma caneta ou um lápis, and your booklet. a sua apostila. Okay, Caderno do and aluno, just volume 1. remember, yes, it's volume 1 because volume 1 is for the first and the second terms, né? Ele vai ser usado aí no primeiro e no segundo bimestre. Então, é a mesma apostilinha que você já recebeu, se você recebeu ela em formato físico. Se não, o QR Code está aí na tela, aparecendo para que você possa fazer o download em PDF usando aí o site. Lembrando que você pode acessar depois também material de apoio, EFAP, só clicar lá e você vai encontrar todos os materiais, né, para poder usar nas aulas, ok? And let's talk about something that teachers need to know. Os professores precisam saber aí enquanto os estudantes estão pegando o material. Temos essas duas habilidades que estão na tela, mas eu vou focar aí um pouquinho nas ciências da natureza, uma habilidade que não é da nossa, né, não faz parte de linguagem, mas a gente usa porque nós estamos falando de desastre natural. Então, essas manifestações aí de fenômenos são de outro componente que a gente está juntando no nosso componente aqui, fazendo algo, né, para saber um pouquinho como a gente pode lidar nessas situações, só que com vocabulário de língua inglesa. Tranquilo? Então, deu tempo de tirar o print na tela? Bota lá mais um pouquinho, tirem o print das habilidades, professores, e a gente vai aí para frente, começando com what the students will be able to do by the end of this class. Ao final dessa aula, os alunos serão capazes de Talk about natural disasters, falar sobre desastres naturais, read and understand an infographic, ler e entender um infográfico, and answer questions about it. responder questões sobre ele. That's it. Então, antes da gente ir para o infographic itself, let's talk about vocabulary. Vamos falar aí sobre um pouco de vocabulário. Algumas imagens vão aparecer na tela. A gente vai ter também os símbolos fonéticos para tentar ajudar um pouquinho em qual palavra é aquela, olhando para a imagem. A gente vai descrever rapidamente. E aí vocês escrevam aí no chat. O chat vai ficar aberto, eu não vou dar 1 minuto nem meio para que vocês façam isso. Então, imagem apareceu, enquanto a gente está descrevendo aqui, você já vai escrevendo no chat ao que ela se relaciona. Então, last class, people, we read a text about tsunamis and discovered some facts about this natural disaster. Na aula passada, nós lemos um texto sobre tsunami e descobrimos alguns fatos sobre esse desastre natural. Today we are going to read an infographic about different natural disasters. Hoje leremos um infográfico sobre diferentes desastres naturais. Can you identify them based on images? Você pode identificá-los baseado em imagens? The phonetic symbols are there to help you. Os símbolos fonéticos estão lá para te ajudar. Okay, so the first image is on the screen. A primeira imagem está na tela. Yes. Nós temos lá muita água, mais ou menos na altura da metade da parede ali, não é isso? About 3 feet. Isso. E a gente tem o símbolo fonético que representa esse natural disaster. Então, que natural disaster a gente está falando aqui? Já está subindo aí, Ed? Sim, tá todo mundo no chat falando flood.
Flood. Ok. É flood? Sim, flood aparece aí pra gente, F-L-O-O-D. Então é desse jeito que a gente escreve essa palavrinha aí e a pronúncia dela é flood, ok? Então vamos lá, repetindo aí em casa, Edson repete depois de mim, que assim o povo repete lá em casa também. Flood, Flood. flood, Flood. that's it, ok? Vamos para a próxima imagem, vai aparecer para vocês. There is a man in the middle of the snow. Tem um cara aí no meio da neve com uma roupa bem ali reforçada para se proteger, não é isso? Tá nevando bastante. Como a gente considera esse tipo de natural disaster? Okay? Tem lá o símbolo fonético, são duas palavrinhas, vamos ver se vocês conseguem identificar. O Paulo já falou extreme weather. That's it. Vamos ver se é isso mesmo? Aparecendo lá para vocês, ó. Extreme weather. Então, a gente tem aí o símbolo fonético, marcando para a gente a palavra extreme. Né? Deixa eu colocar a canetinha aqui. A canetinha está lá. Opa. Yes. Então, tem aqui um marcador de stress. Eu apaguei a caneta. Sem problemas. Vamos lá de novo, caneta. Ok. Aqui. O marcador de stress significa que stream é a sílaba tônica, então, extreme weather. Esse símbolo aqui é o som do TH que vibra, né? Então, the weather, extreme weather. Ou seja, um clima extremo, não é isso? The. Yes. Então, a língua aí na ponta do dente, o ar saindo pelo meio, weather. Vamos lá, Ed. Extreme weather. Extreme weather. Extreme weather. Extreme weather. Nice. Próxima imagem na tela. Ok. Temos lá um redemoinho de vento descendo do céu, indo até a terra. Tem raio ali também. What does it represent? O que isso representa? Símbolo fonético tá lá. Mandem pra gente. A gente tem tornado e também tem hurricane. Ok, tornado, hurricane, very nice. Pelo símbolo fonético, estamos ali com tornadoes. Eu coloquei no plural para mostrar para vocês que o plural de tornado pode ser só com um Szinho ou pode ser com ES. Né? A gente sabe que em inglês, palavras que terminam com a letrinha O, a gente acrescenta ES depois delas. Então, tornado admite tanto um quanto a outra. Ok? There we go. Vamos lá para frente. Próxima, nem repetimos o tornado, né? Vamos repetir então. Tornadoes. 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 That's it. Thank you. The next one. Tem uma imagem ali de um lago, um rio seco, tem dois botes, tá tudo rachado, o chão tá completamente rachado e o símbolo fonético tá lá para vocês. Vamos ver se vocês sabem o nome disso aí. É difícil de escrever esse natural disaster. Vamos ver se alguém manda direitinho pra gente. Já temos aqui drought, João. Então, D-R-O. tá lá pra gente, ó. D-R-O. U-G-H-T. Thank you. So, and the pronunciation, people, is drought. Olha aqui, ó. A letrinha A com a letrinha, com esse símbolo aqui que é o nosso U curtinho. Drought. Drought. É assim que a gente pronuncia. Vamos lá, Ed. Drought. 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 That's it. Então, essa palavra representa seca, esse desastre natural aí também. E vamos para frente com o nosso último desastre. Está aparecendo na tela para vocês. Tem um chão com uma rachadura ali. O que será que essa rachadura representa nesse chão? A Delmo já respondeu earthquake. Earthquake. Vamos dar uma olhada lá? Então, aparecendo para vocês, earthquake. Earthquake. Yeah, mais uma vez, Ed, vamos repetir agora. Earthquake. 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 O símbolo fonético do TH está aqui para a gente, né? Pontinha da língua na ponta do dente, o ar saindo pelo meio, só que a diferença é que agora não vibra como o weather, que vibra, earthquake não vibra. Então, o TH em inglês tem esses dois sons aí, o som que vibra e o som que não vibra. Tudo bem? Então, falamos aí de 5 desastres naturais e vocês conseguiram associar a imagem com o símbolo fonético e a gente viu a pronúncia. Então, vamos lá mais uma vez, Ed. Earthquake. 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 That's it. Tudo bem?
Alguma dúvida? Lembrando que esse do earthquake a gente aqui não vibra, né? É o Isso, voiceless. o voiceless sound and voiced sound. Esse THzinho aí não vibra. Beleza? Vamos lá para frente, porque a gente falou que hoje a gente vai ler um infográfico, certo? Então, esse infográfico que está na tela para vocês, ele está na página 236 do caderno do aluno. E é lógico que não dá para ler com essa imagem desse tamanho, certo? Então, na aula de hoje, a gente vai dar ênfase nessa primeira parte. Essa primeira parte aí que apareceu para vocês. E a gente vai ler juntos, trabalhando aí o texto, o vocabulário. Então, aos pouquinhos, o infográfico vai ser dividido e a gente vai entender exatamente o que ele quer dizer. Tá bom? Vamos para frente, aumentei um pouquinho para vocês, ainda ficou pequeno, mas não tem problema que a gente vai focalizar em partes diferentes. Então, nessa primeira parte que foi destacada para vocês, aparece aqui, ó. 13 October, International Day for Disaster Reduction. 13 de outubro, Dia Internacional da Redução dos Desastres. E do ladinho, a gente tem Join the Conversation on Disability and Disasters. Junte-se à conversa sobre desabilidades e desastres. E aí a gente tem o site 2013 IDDR, que é justamente aí um acronym para a palavrinha International Day for Disaster Reduction. Tudo bem? Vamos prestar atenção nesta palavra aqui, disability, porque a gente vai juntar o natural disaster com disability. E o que é esse disability? A gente pode falar de pessoas, por exemplo, com mobilidade reduzida. Como é que essas pessoas enfrentam uma situação como um desastre natural? Como é que é a acessibilidade para eles? Então, quando a gente fala de International Day for Disaster Reduction, é justamente para reduzir os efeitos sobre as pessoas em geral, mas principalmente as pessoas com disability. Tá? Então, é isso que a gente vai trabalhar nessa aula. Tudo bem? Primeira parte está aí para vocês. Vamos lá para a segunda, e o enfoque agora vai ser nessa partezinha que está destacada. My voice is going down. Ed, can you assume, please? Okay. As of 27th September 2013, there are the highlights for an UN survey of persons living with disabilities on how they cope with disasters. Então, como em 27 de setembro de 2013, esses são os pontos de destaque da pesquisa das Nações Unidas para as pessoas vivendo com desabilidades e como elas lidam com os desastres. Exatamente. Então, nessa partezinha aqui, a gente tem as of. Essa expressão significa a partir de. Né? Então, a partir de 27 de setembro de 2013. E depois a gente tem também esse verbinho simpático aqui, ó, cope with, que é o nosso verbo lidar. Tá bom? Então, a gente está falando dessas pessoas que moram nas áreas que têm disabilities, todos os tipos de dificuldades de locomoção, algo assim, como é que elas lidam com os desastres. Né? É isso que a gente vai destacar aqui. Deixa eu apagar para ir para frente. Ok, thanks, Ed. No problem. My voice is back for a while. Okay. Some teacher recommended here ginger tea for you. Ginger tea, okay. I have ginger at home. When I get there, I'm going to take some. Thank you very much, teacher. Now let's focus on the numbers, os números que aparecem aí para a gente, né? Então a gente tem lá 5,450, number of respondents. Então o número aí de pessoas que responderam a essa survey. Tem que lembrar que a palavra survey que a gente está falando aqui é uma pesquisa. Então as pessoas foram pesquisadas e responderam aí. 48% men. Então 48% das pessoas homens. 52% women, 52% mulheres. Então, é assim que a gente vai trabalhar com o infográfico, né? Parte por parte, analisando ali o que ele significa para poder refletir depois. Tudo bem? Indo para frente, vamos lá. Vamos trabalhar um pouquinho agora com a porcentagem de respostas por região. Né? Vai passar bem rapidinho agora, porque número é igual ao português, e as palavras que vão aparecer também são as regiões aí também parecidas com o português. Então, vamos lá. Ó. 30% Americas. 30% das Américas. That's it.
Then we have 7% in Europe. 7% na Europa. And then we have 4% in Africa. 4% na África. And then we have 55% in Asia. 55% na Ásia. And the last one, 2% in Oceania. 2% na Oceania. Very good. Então, temos aí esses números que apresentam no gráfico, né? O que eles querem dizer? E agora a gente vai ver aqui um pouquinho de cada uma delas. Então, nós vamos ler, na verdade, 3 delas, porque se vocês prestarem atenção na imagem de vocês, quem está com o caderno do aluno, vai perceber que esta parte aqui que vai aparecer, eu vou marcar para vocês, não está em inglês. Está em italiano. O italiano não está tão bom. Não tinha problema. So sorry. Andiamo. And this one, it's in Asia. Então a gente tem aqui Asian language. Provavelmente é o japonês. But I can't tell you. It is Japanese, yeah. It is Yes, Japanese? yeah, Japanese. Então é japonês. Meu japonês é inexistente, não falo nada de japonês. Mas as outras 3 que estão embaixo estão em inglês. Então essa a gente vai trabalhar e vai dar uma olhada em cada uma, tá bom? Então vamos lá, trabalhando com elas. Elas vão aí aparecer para a gente aos pouquinhos. Então, a primeira destacada está aqui, ó. I'm doing the survey on behalf of my 20-year-old daughter. Deixa eu trocar aqui para o marca-texto e a gente trabalhar em cima dele. Então, ó, eu estou fazendo essa pesquisa, survey, on behalf of my. Então, representando, on behalf of, quando a gente usa aqui, em nome de, representando, my 20-year-old daughter, minha filha de 20 anos de idade. E olha aqui que interessante o uso do 20 anos de idade. Normalmente, né, quando a gente pergunta assim, how old are you? Você vai falar a sua idade. I am 51 years old. Né? Então, 51 years old, tem o S ali no years, sem problema, porque são 51 anos de idade. Né? Agora, eu transformei a palavra aqui, 20 anos de idade, em um adjetivo. Coloquei os hífens aqui no meio, e aí eu transformei em adjetivo, não tem mais plural, 20-year-old daughter. Então é assim que fica, minha filha de 20 anos de idade. Who has spastic quadriplegic cerebral palsy. É uma palavra complicada, um termo bem técnico, mas significa paralisia cerebral, quadriplégica, espástica. Significa que a pessoa tem espasmos, né, e paralisia cerebral. Tá bom? And profound mental handicap. Então, ela tem uma deficiência mental profunda. Essa é a palavra que a gente tem aqui in English. She is fully dependent for all activities of daily living. Então, ela é completamente dependente para todas as atividades da vida diária, of daily living. Tudo bem? Então, aqui a gente tem o verbo to be, I am doing. Deixa eu apagar tudo aqui para a gente analisar um pouquinho agora. Então, I am doing, eu estou fazendo, está aí no presente contínuo. Who has, que tem, está no simple present. And she is dependent, está no simple present também. Tá bom? Então, o tempo verbal que a gente está trabalhando aqui nesse textinho. Tranquilo? Alguma dúvida aí, Ed? Até agora não, João. Só lembrando, né, que handicap a gente não usa, a gente usa mais a palavra disability hoje em dia, né? Handicap é um termo que está um pouco em desuso agora, assim, não é politically correct, né, João? Não é politicamente correto a gente usar o termo handicap hoje em dia, né? Exatamente. Você pode ser handicapped because of something. Então você fica sem habilidade devido a algum evento. Aí eu posso usar a palavra handicapped como um adjetivo. Aí sem problemas, tá bom? Vamos lá para frente. Lembrando que essas palavras foram as palavras das pessoas que responderam a essa pesquisa lá em 2013. Tá? Lembra que esse texto aqui é de uma pesquisa que aconteceu em 2013. Assim como em português, os termos eles vão se atualizando, né? O que é usado hoje em dia não era usado 10 anos atrás. Então é isso que a gente tem que pensar. A gente está falando de uma língua que está evoluindo. Né? Inclusive tem um site bem legal, que é um site australiano, ele é chamado acedisability.org, ok? acedisability.org, AU, de Austrália. Lá você tem todos os termos
que hoje são utilizados para falar de pessoas que têm uma certa dificuldade para alguma coisa. Tudo bem? Vamos para frente, então, falando aqui agora da África. They don't know how to find me as they do not have my register. Então, eles não sabem como me encontrar porque eles não têm o meu registro. Então, aqui também a gente está falando do verbo no presente. Do not know, they do not have. There, no lugar onde eu moro, né, que é a pessoa que está falando, cars and trucks, os carros e caminhões, cannot take me in my wheelchair. Não conseguem me pegar e nem a minha cadeira de rodas. The shelters they give us when we have floods are not accessible. Então, the shelters, os abrigos que eles nos dão quando nós temos floods, quando nós temos aí as enchentes, are not accessible. Não são acessíveis. De novo, a gente usou o simple present para falar, e aqui quando eu falo are not accessible, eu estou usando o simple present, mas na forma passiva, não são acessíveis, ou não estão acessíveis. Tudo bem? Alguma dúvida, Ed? That's okay. That's okay? E vamos lá agora para Oceania. So, there we have. Ok. E vamos apagar porque eu tinha marcado na outra. Tá. I'm totally dependent on my family and caregivers who do know what to do to help, as long as they are unaffected by the disaster. Então, eu sou totalmente dependente da minha família. E olha aqui, ó, o verbo dependent, dependent on, eu sou dependente de alguém. O verbo to depend é depend on, o adjetivo dependent também é dependent on. Da minha família e dos caregivers, que são os cuidadores. Who do know what to do. Eles realmente sabem o que fazer para ajudar. As long as they are unaffected. Desde que eles não tenham sido afetados, they are unaffected. Simple present, de novo, aí na forma passiva. By the disaster. Que eles não tenham sido afetados pelo desastre. We have an outside hoist from our house to enable my wheelchair to be exited. Então, nós temos, e a gente tem essa palavrinha aqui, ó, outside hoist. Vocês conhecem aquelas plataformas de ônibus para cadeira, wheelchair? Cadeira de rodas? Cadeira de rodas, thank you. Falhou a palavra em português. Para cadeiras de rodas subir no ônibus. Então, esse outside hoist é justamente isso. É uma plataforma que você consegue subir e descer com a cadeira, tá bom? Our house to enable, que me possibilita de sair de casa, né? Minha cadeira de roda a ser retirada de casa. Então, 3 depoimentos que a gente tem aí na pesquisa que falam para a gente o que acontece nessas áreas que sofrem desastre e como isso pode ser amenizado se você tem alguma disability. Okay? Que foi o tópico aí da nossa aula. Tranquilo, Ed? Algum... That's it. That's it? That's okay. Ok, então, a última participação de vocês aí no chat. Vou dar um minutinho para que vocês, baseado no infográfico, no que a gente acabou de ler aqui, vocês vão escrever no chat as palavras que se relacionam com os problemas das pessoas que moram nessas áreas que são afetadas aí pelos desastres naturais. Tem várias palavrinhas ali, momento de leitura de vocês. Escrevam no chat as palavras que são relacionadas com isso, ok? Daqui 30 segundos a gente volta. Go there! Olha só, João, a gente tem aqui transportation, sadness, suffering, losses, disabilities, transportation, assistance, accessibility, information, de novo, dependency, está subindo aqui. Ok, very nice. Vamos dar uma olhada na tela, porque elas vão aparecer para vocês aí aos pouquinhos. Então, disabilities, transportation, accessibility, information, shelter, dependency.
Todas palavras parecidas com a língua portuguesa, então não precisamos aqui fazer essa tradução, tirando o shelter, que eu já falei para vocês o que é, que são os abrigos, tá bom? Então, pensem aí no que vocês podem fazer com relação a isso. Na tela aparecendo para vocês, façam alguma pesquisa sobre acessibilidade na sua escola e na sua vizinhança. Como é que é para as pessoas que têm aí, por exemplo, a mobilidade reduzida para acessar a sua escola, para ir para os lugares aí na sua vizinhança, para ir numa padaria, por exemplo? Como é que é isso? Façam essa pesquisa e tentem aí compartilhar as ideias com o pessoal, tá bom? Aula acabando, está na hora da gente partir e o QR Code está na tela. Belezinha? Pessoal, have a nice weekend, não é, Ed? É isso aí, às 8 tem aula do EJA hoje com a gente ao vivo. Yes, aula do EJA, às 8 estaremos aqui, ok? Bye, bye, have a nice weekend. Bye.